Olha, nem sei por onde começar a contar essa história, mas preciso dividir com alguém. Tudo aconteceu aqui mesmo, dentro de casa, naquele calor abafado de janeiro que faz a gente andar pela sala com pouca roupa, sabe? Eu morava com minha mãe e o Ricardo, meu padrasto. Um homem que chegou na nossa vida 2 anos atrás, trazendo um cheiro bom de pós-barba e uns olhares que, confesso, às vezes me faziam corar. A dinâmica era comum: jantares em família, novela das 9, aquela convivência que vai se tornando rotina. Mas tinha algo no ar, uma tensão sutil que eu sentia quando nossos olhares se encontravam por um segundo a mais do que deveriam. Ele, sempre educado, sempre no limite do que é certo, mas com um sorriso que parecia guardar segredos. Minha mãe viajava a trabalho com certa frequência, e nessas noites a casa ficava diferente. O silêncio ganhava outro peso, os corredores escuros pareciam sussurrar convites perigosos. Eu me pegava vestindo um shorts mais curto, sem sutiã sob o camiseta, inventando desculpas para passar pela sala onde ele assistia TV. Era como um jogo perigoso onde só eu sabia as regras, ou pelo menos era o que pensava. A casa toda respirava essa atmosfera quente, íntima, onde cada som se amplificava. O barulho do chuveiro, os passos no corredor, a respiração que às vezes parecia faltar quando estávamos muito perigosamente perto um do outro. E no meio disso tudo, meu coração batendo forte, como se já soubesse o que estava por vir. Os dias foram passando e aquela tensão foi crescendo como maré cheia. Lenta, mas irresistível. Comecei a notar coisas pequenas. O modo como ele me olhava quando eu me virava, aquele instante em que suas mãos quase roçavam na minha quando eu passava o sal durante o jantar. O sussurro da voz dele quando me perguntava como tinha sido meu dia. Uma noite, minha mãe tinha viajado de novo e eu estava na cozinha pegando uma água. Ele chegou por trás, tão perto que eu conseguia sentir o calor do corpo dele através da minha roupa fina. Precisa de ajuda? Perguntou com aquela voz um pouco mais grave do que o normal. Meu corpo todo formigou, como se tivesse levado um choque. Tô bem, respondi, mas minha voz saiu tremida, entregando tudo o que eu tentava esconder. Foi aí que percebi que não era só impressão minha. Havia um desejo ali, uma atração que crescia no escuro, como essas plantas que só florescem à noite. Quando eu passava por ele no corredor, nossa roupa roçava e era como se aquele quase toque falasse mais do que 1000 palavras. Meu peito ficava apertado, minha respiração acelerava. Era assustador e excitante ao mesmo tempo. Ele começou a inventar desculpas para ficar perto de mim, ajudando com o Wi-Fi do meu quarto, trazendo um lanche quando eu estudava tarde, sempre mantendo aquela distância educada que, de tão cuidadosa, só deixava tudo mais intenso. E eu, instead de me afastar, me aproximava mais, me perdendo nesse labirinto de emoções proibidas. A noite que tudo mudou começou como qualquer outra. Minha mãe estava viajando e eu tinha acabado de sair do banho, envolvida apenas numa toalha, o cabelo ainda pingando no meu ombro. Quando saí do banheiro, quase esbarrei nele no corredor escuro. Ele estava só de shorts, o torso descoberto, e o susto fez minha toalha afrouxar um pouco. Nossa, desculpa, ele disse, mas seus olhos não se desprenderam dos meus. Ficamos parados naquele corredor estreito, tão perto que eu conseguia sentir o calor da pele dele. O ar parecia ter ficado mais pesado, mais quente, como antes de uma tempestade. Tudo bem, sussurrei, minhas mãos tremendo enquanto segurava a toalha. Foi quando a luz do corredor piscou e apagou. Um blackout na rua toda. No escuro, tudo ficou mais intenso. Nossas respirações se tornaram o único som, e eu podia sentir a presença dele como se fosse uma força magnética me puxando. Espera aí que vou pegar uma vela, ele disse, e suas mãos me tocaram levemente pelos ombros no escuro, como para me localizar. Aquele toque simples, quase acidental, me fez tremer toda. Era como se toda a tensão dos últimos meses tivesse explodido naquele momento de escuridão. Quando ele voltou com a vela, a chama trêmula criava sombras dançantes nas paredes e seus olhos brilhavam com uma intensidade que me deixou sem ar. Melhor eu me trocar, disse eu, voltando para o banheiro, mas sabendo no fundo que não era só para me trocar. Era uma desculpa, uma fuga, ou talvez um convite. E quando fechei a porta, meu coração batia tão forte que eu temia que ele pudesse ouvir do lado de fora.
Dentro do banheiro, encostei na porta fria, tentando recuperar o fôlego. A toalha ainda estava enrolada no meu corpo, mas agora me sentia completamente exposta, vulnerável. O vapor quente do meu banho ainda enevoava o espelho, criando um ambiente íntimo, quase surreal. Ouvi seus passos do lado de fora, parando diante da porta. Paula! Chamou ele com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, grossa, carregada de algo que fez meu estômago embrulhar. Tá tudo bem aí dentro? Antes que eu pudesse responder, a maçaneta se moveu. Eu não tinha trancado a porta. Ela se abriu devagar, revelando ele parado no frame, a luz das velas criando auréolas em volta do seu corpo. Seus olhos percorreram meu corpo envolto na toalha, e eu senti cada centímetro da minha pele queimar sob seu olhar. Esqueci de pegar a toalha, ele mentiu. E nós dois sabíamos que era mentira. Em vez de sair, ele deu um passo para dentro e fechou a porta atrás de si. O banheiro, que antes parecia espaçoso, de repente ficou minúsculo, íntimo demais. Ele se aproximou e eu recuei até encostar na pia fria. O contraste entre o mármore gelado nas minhas costas e o calor do seu corpo a centímetros de mim me fez tremer. Sua mão se levantou, quase tocando meu rosto, parando a milímetros da minha pele. Eu podia sentir o calor emanando dela, como se meu corpo já estivesse antecipando o toque que ainda não tinha acontecido. Nossas respirações se sincronizaram, rápidas, ofegantes. O ar estava carregado de desejo, de medo, de antecipação. Era como se o mundo inteiro tivesse encolhido para aquele pequeno espaço entre nossos corpos, onde segredos perigosos estavam prestes a ser revelados. Quando suas mãos finalmente tocaram minha cintura, foi como se todo o oxigênio tivesse saído do banheiro. A toalha entre nós parecia uma barreira ridícula, inútil. Seus dedos pressionaram levemente minha pele, e um calafrio percorreu minha espinha. Medo, desejo, culpa, tudo misturado numa sensação tão intensa que quase doía. Ele baixou a cabeça e sua respiração quente acariciou meu pescoço. Sabia que isso ia acontecer, sussurrou, e suas palavras eram como uma confissão que eu também carregava dentro de mim há meses. Meu corpo respondeu antes da minha mente, arqueando em direção a ele, numa dança íntima que só nossos corpos entendiam. A toalha cedeu, deslizou, e o ar frio atingiu minha pele quente por um instante antes que nossos corpos se encontrassem. O calor dele era como um forno, queimando através da minha roupa imaginária. Suas mãos subiram pelas minhas costas, desenhando círculos lentos que me faziam tremer. Nossas testas se tocaram e eu fechei os olhos, perdida no turbilhão de sensações. Era errado, era perigoso, era proibido, e talvez por isso mesmo fosse tão intenso. Cada toque era amplificado pelo risco, cada suspiro carregado com o peso da transgressão. O mundo lá fora tinha desaparecido. Não existia mãe, não existia certo ou errado, existia apenas aquela pressão crescente, essa tensão que construímos durante meses finalmente encontrando seu caminho para a superfície. E no meio do banheiro escuro, iluminado apenas por velas, duas pessoas se encontraram num território perigoso, sabendo que nada mais seria igual depois daquilo. Quando a luz voltou de repente, foi como ser jogada de volta à realidade de forma brutal. Nós piscamos, desorientados, nossos corpos ainda grudados pelo suor, pela respiração ofegante, pelos segredos agora compartilhados. Ele recuou primeiro, seus olhos mostrando o mesmo pânico que eu sentia. Merda! Ele sussurrou, correndo as mãos pelo rosto. O feitiço estava quebrado, e a gravidade da situação caía sobre nós como um balde de água fria. Eu me agachei para pegar a toalha, minhas pernas ainda tremendo, minhas emoções uma bagunça completa. Ele abriu a porta e saiu sem dizer mais nada, e eu fiquei sozinha no banheiro, encarando meu reflexo no espelho. Meus lábios estavam inchados, meus olhos brilhando com uma mistura de culpa e excitação. O que nós tínhamos feito? O que eu tinha permitido que acontecesse? Minhas mãos ainda tremiam quando me vesti, cada peça de roupa parecendo uma armadura contra a realidade. Quando saí do banheiro, a casa estava silenciosa demais,
o ar ainda pesado com o que tinha acontecido. Passei pela sala e o vi sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Nossos olhos se encontraram por um instante, e foi como se toda a intimidade do banheiro tivesse sido substituída por um abismo de complicação. Havia arrependimento nos olhos dele, mas também o mesmo calor que tinha me levado para aquele caminho perigoso. Eu subi para meu quarto, me deitei na cama e fechei os olhos, sentindo ainda o eco dos seus toques na minha pele, uma lembrança proibida que sabia que carregaria para sempre. Hoje, olhando para trás, entendo que aquela noite foi sobre mais do que atração física. Foi sobre os limites que cruzamos, as linhas que borramos e as consequências que carregamos dentro de nós. Aprendi que o proibido tem um gosto doce no momento, mas deixa um sabor amargo que dura muito tempo. Ricardo e eu nunca mais falamos sobre o que aconteceu, mas a tensão entre nós mudou. Ficou mais pesada, mais carregada de tudo que não era dito. Minha mãe continua sem saber, e carregar esse segredo é como andar com um peso que só eu consigo sentir. Para vocês que estão me ouvindo, as tentações mais perigosas são aquelas que surgem onde menos esperamos, vestidas de familiaridade, chegando devagar até que um dia nos pegam desprevenidas. E quando cruzamos certas linhas, não tem volta. Só resta aprender com os erros e seguir em frente. Essa experiência me mostrou lados de mim que eu não conhecia, desejos que eu não sabia que carregava. Foi complicado, foi intenso, foi errado, mas também foi humano. E talvez seja isso que dói mais, saber que, dadas as circunstâncias certas ou erradas, somos todos capazes de coisas que jamais imaginaríamos. Se você já passou por algo parecido, me conta nos comentários. Às vezes, dividir nossos segredos mais profundos é a única forma de aliviar o peso que carregamos. E se gostou desse desabafo, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque tem muito mais histórias onde essa veio, algumas mais leves, outras tão intensas quanto essa. Beijos e até o próximo vídeo.